Olá, meus irmãos e amigos, mais um culto pelas redes sociais, esse grande momento, essa grande oportunidade que Deus nos tem dado para anunciar a palavra dele. Hoje, nesse segundo domingo de fevereiro, dia 13, estamos aqui para comunicar, para falar do amor de Deus. Nós somos a congregação da Primeira Igreja Batista da Barra, em Duque de Caxias. Somos uma congregação que agora, no mês de maio, pela graça de Deus e para a glória do Senhor, vamos completar 3 anos. Lembrando que, infelizmente, desses 3 anos, 2 em plena pandemia. Você imagina uma igreja que está começando, tendo que lidar com ausências, com faltas, com diminuição da frequência, uma redução na participação, mas graças a Deus que o Senhor nos tem dado condições de não só nos mantermos, mas avançarmos, porque enquanto a pandemia estava aí no seu auge, digamos assim, algumas dificuldades surgiram, mas Deus nos abençoou, como tem feito não só conosco, com todas as igrejas, no aprimoramento do espaço, nas melhorias das condições, e temos levado a palavra de Deus realmente a muitos lugares. Louvado seja Deus por isso. E eu quero dizer que você, que é membro da Vida Barra de Caxias, você tem somado conosco, tem cooperado conosco, e a sua vida é motivo da nossa alegria e gratidão ao Senhor. Sabemos que alguns irmãos de outras igrejas têm orado por nós, têm suplicado a Deus por nós para que continuemos avançando. E nós queremos agradecer a Deus por essas vidas. Mas vamos então falar sobre o tema de hoje. O texto base da nossa mensagem, como você está vendo na tela, é Josué capítulo 3, de 1 a 11, os milagres de Deus em nós. Deus quer fazer milagres na sua, na minha, na nossa vida. E pela palavra de Deus vamos descobrir algumas coisas importantes para nós sermos abençoados pelo agir de Deus. Vamos então orar. Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Antes, porém, eu quero deixar um texto, como eu costumo fazer, para nós orarmos. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que em breve nós seremos abençoados com o fim dessa ação da pandemia. Vamos aprender a lidar com o vírus, vamos aprender a lidar com a Covid-19, como temos aprendido com outras doenças, digamos, oportunas e ocasionais ou temporais, como é o período da gripe, a influenza, por exemplo. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, pela Tua palavra, que Tu enches o nosso coração com a esperança em Cristo Jesus. Oramos nesta hora pelas famílias, não só da congregação, mas todas as famílias espalhadas pelo Brasil e mundo afora, porque todos precisamos, dependemos do Senhor. Que Tu venhas agir na mente e no coração de todos nós. Oramos também, ó Deus, em particular, pela PIB da Barra, que é a igreja mãe, que é a igreja que nos apoia, que nos dá o suporte. Muito obrigado pela vida do pastor Zé Maria, por toda a equipe ministerial e toda a membresia de lá, como também os irmãos que frequentam aqui a nossa congregação. Realiza-as, ó Deus, no meio de nós as Tuas obras. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ter uma participação musical antes da mensagem. Você sabe que esse é o nosso breve roteiro da nossa programação nesse culto virtual. Antes, porém, eu quero dizer para você que nós dependemos e contamos com a colaboração, com o apoio e a fidelidade dos irmãos, entregando os dízimos e colaborando com as ofertas. Para você poder somar conosco nessa área, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 261, 52 dígito 1, chave Pix, o telefone 21, código 21, 98 138 7509. Entregue a sua oferta, dedique o seu dízimo ao Senhor, para você que é membro da Vida Barra de Caxias. E para você que não faz parte da nossa congregação, mas quer somar, não fique constrangido, o faça com alegria. Que Deus te abençoe.
Vamos então para a participação musical e logo em seguida a mensagem da palavra de Deus. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é
Muito bem, vamos então ler a palavra de Deus, Josué capítulo 3, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com vocês como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Esse texto é maravilhoso. É claro que, comparando a travessia do Rio Jordão com a travessia do Mar Vermelho, a gente tem uma ideia da dimensão dos desafios. Atravessar um mar, ainda que ele seja não o mar como esses mares grandiosíssimos, mas sabemos que o Mar Vermelho era uma grande extensão e de grande profundidade para que alguém o atravessasse a nado, muito menos atravessando a pé. Só que cada geração enfrenta os seus desafios. O Rio Jordão, sem dúvida alguma, era muito mais estreito e muito menos profundo do que o Mar Vermelho. Mas esse era o desafio para a geração que Josué liderava. Então não importa os desafios que as gerações anteriores enfrentaram, ainda que sejam, digamos, maiores do que os seus desafios, é o seu desafio, é algo que exige de você uma atenção, um envolvimento, uma implicação e uma total dependência do Senhor. Eu quero destacar aqui nessa breve mensagem exatamente essa temática: os milagres de Deus entre nós, as maravilhas de Deus entre nós. O texto fala exatamente sobre isso. Deus tem poder para fazer milagres? Ora, claro que sim. Mais de 3 vezes a Bíblia fala que para Deus tudo é possível. Ora perguntando, ora afirmando, mas fica evidente que Deus é o único que pode todas as coisas. Então Ele faz milagres sem nos consultar, porque Ele é Senhor, é soberano, sem que nós peçamos, porque Ele é misericordioso, sem que nós tenhamos desejado, porque Ele deseja o melhor para nós, ainda que nós não percebamos que melhor é esse. Mas alguns milagres, porém, estão para serem realizados à medida em que nós busquemos ao Senhor. É isso que diz aqui o versículo 5. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Só para a título de ilustração, milagres que Deus faz sem que ninguém pergunte ou peça ou tenha solicitado. A Bíblia diz lá no 2º livro de Reis, ainda no episódio do reinado, ou melhor, do ministério profético de Eliseu. Eliseu já estava morto, já estava sepultado o seu corpo, já havia os ossos expostos do corpo, do esqueleto do profeta Eliseu. A Bíblia fala que
um grupo de homens carregava o corpo de um falecido. E quando eles caminhavam em direção ao local do sepultamento, a Bíblia diz que alguém gritou, alguns gritaram: lá vêm os inimigos. Ou seja, havia uma constante tensão, uma guerra constante ali na região de Samaria. Pois bem, a Bíblia diz que o profeta, ou melhor, que os homens que carregavam o morto para o sepultamento, o corpo do morto, no apavoramento, jogaram aquele corpo que caiu no túmulo do profeta Eliseu. Ora, o profeta Eliseu já estava morto há muito tempo e os seus ossos expostos. A Bíblia diz, literalmente, que quando o corpo do homem falecido caiu e tocou nos ossos do profeta Eliseu, diz a Bíblia que o homem foi ressuscitado. Vejam só, nem pôde Eliseu clamar a Deus para dar vida àquele homem falecido, porque Eliseu já estava morto. E, pelo que o texto indica, ninguém, nem os amigos, e ninguém mais havia pedido um milagre para a ressuscitação daquele homem. Eles simplesmente estavam indo para o sepultamento e jogaram o corpo e correram. Eu fico imaginando aquele homem chegando em casa e perguntando para a família, para os amigos: quem pediu a Deus para que ele me desse vida? E todos assustados por ele: ninguém, eu não pedi, ninguém pediu. Pois é, Deus é todo soberano e poderoso, Ele faz milagres sem que nós peçamos, sem que nós tenhamos suplicado, mas Ele faz para o nosso bem. Então, certos milagres Deus faz assim, mas outros estão sujeitos a algumas condições, outros estão dependendo de algumas situações. E aqui o texto de Josué capítulo 3, de 1 a 11, apresenta algumas condições que eu acho importantes nesse processo do agir de Deus, das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus se realizarem no meio de nós, em nós e no meio de nós. E a primeira condição está no versículo 5 de Josué capítulo 3, diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A palavra maravilhas aqui tem a ver com algo extraordinário. Maravilhas, eu não sei qual é a palavra em hebraico, mas a Bíblia diz lá no Novo Testamento que Jesus foi manifestado entre os homens e provou ser o Filho de Deus, provou ser o próprio Deus em carne e osso, por causa de muitas coisas que ele fez, inclusive por maravilhas, milagres que ele fez. Então, diz o texto: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês ou entre vocês. O texto enfatiza não os milagres que Deus queira fazer, e Ele tem poder, mas na condição para que vejamos as obras de Deus. Vida de santidade. Santifiquem-se. O texto é muito claro. Uma vida de santidade, meus queridos irmãos e amigos, não é uma vida de isolamento em relação às outras pessoas. Não é ficar isolado, viver como um eremita, viver no ostracismo, viver desconectado de tudo e de todos. Não é isso. Jesus, o Deus em carne e osso, o Santo com S maiúsculo, viveu entre nós, comeu, bebeu suco, ele esteve no meio das pessoas, porém não se contaminou, porém nunca pecou, nenhuma palavra torpe saiu da sua boca, nenhuma palavra, nenhuma mentira saiu da boca do Senhor. Então, vida de santidade não é isolar-se, não é ficar longe das pessoas, é simplesmente, ou melhor, profundamente dizer: eu quero agradar ao Senhor. Se você ler 1 Samuel capítulo 7, o profeta Samuel disse: olha, Deus quer agir, vocês querem a vitória de Deus? E imaginamos o povo dizendo: queremos. Então lancem fora as imagens, lancem fora os ídolos que vocês adoram, parem de pecar, parem de cometer pecados, parem de cometer atos de atitudes contra a vontade de Deus. Então santidade é isso. A palavra santo na língua hebraica tem o mesmo significado da palavra em grego. Em hebraico, kadosh, ou kadosh para alguns. Em grego, hagios.
Então, uma pessoa santificada, uma pessoa chamada santa, é aquela separada por Deus para viver exclusivamente a serviço do Senhor. Santifiquem-se, lancem fora tudo aquilo que Deus desagrada, tudo aquilo que Deus reprova, tudo aquilo que Deus condena. Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus de coração. A gente quer ver milagres de Deus na vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso estado, no nosso país. Então é preciso realmente ter uma vida de santidade. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12, 14, a Bíblia diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se afastar dos seus maus caminhos e confessar os seus pecados, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se quisermos ver os milagres de Deus em nós, no meio de nós, precisamos estar comprometidos com o Senhor. Precisamos dizer: Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Então essa é uma condição importantíssima que nós precisamos entender e vivenciar. Santidade não é você querer fazer ou agradar a Deus por esforço humano, mas é você se consagrar, se entregar e viver realmente sob a direção do Senhor. Mas outra coisa interessante que eu vejo aqui na palavra de Deus é sobre as condições, as maravilhas, vemos os milagres de Deus entre nós. Outra coisa que eu acho muito interessante é agir sob a direção de Deus. Agir sob a direção de Deus. Aqui diz o texto em Josué capítulo 3, versículo 3. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Em outras palavras, se você ler os versos anteriores de Josué 3, a Bíblia diz que eles acamparam por 3 dias. Eles saíram de Sitim e acamparam de frente ao rio Jordão. E diz a Bíblia que ficaram acampados 3 dias. Deus assim disse para eles: fiquem aqui, esperem aqui, acampem aqui. Eles o fizeram. Mas quando chegou o momento certo, Deus disse através dos seus líderes, os líderes do povo de Israel: quando vocês virem a arca se movendo, sendo levada pelos sacerdotes, saiam de suas posições e sigam-na. Meus irmãos e amigos, a arca era um caixote. Se você ler no livro de Êxodo, capítulo 26 em diante, quando existem ali as instruções para construir, para produzir os elementos do tabernáculo, a arca era um caixote de 1,20 m, mais ou menos, retangular, 1,20 m, 70 de altura, 70 de largura. Era um caixote de madeira de acácia. E foi feita uma tampa também de madeira de acácia, e 2 querubins de ouro foram postos sobre a tampa da arca, e as asas dos querubins tocavam umas com as outras, porque os querubins foram postos um de frente para o outro. Pois bem, era um caixote, mas era um caixote de madeira de acácia coberta de ouro por dentro e por fora, com argolas nas extremidades e varais feitos de madeira de acácia e também cobertos de ouro, e essa arca era carregada por homens separados por Deus para esta finalidade. Então, as autoridades do povo disse para todos os demais: quando virem a arca saindo carregada pelos levitas, pelos sacerdotes, levantem-se e sigam-na. Ou seja, os hebreus deveriam se mover, deveriam agir, deveriam caminhar direcionados, orientados pela palavra de Deus, pela voz do Senhor. Você quer ver os milagres de Deus na sua vida? Então você precisa se mover sob a direção do Senhor. Quem não confia em Deus, age por conta própria, se precipita, é impulsivo, não sabe esperar, não sabe aguardar.
A Bíblia diz, o mesmo texto de Josué no capítulo 6, a Bíblia diz que quando se aproximaram de Jericó, a ordem dada pelo anjo do Senhor foi: durante 6 dias consecutivos, uma vez em cada dia, rodeiem a cidade de Jericó em silêncio, só as trombetas vão tocar. E no 7º dia, deem 7 voltas, mas só na última volta é que vocês deverão gritar ao som da trombeta. Eram 13 voltas que tinham que dar, mas só na última deveriam gritar. Sabe o que é isso? Se mover pela direção ou sob a direção do Senhor. Quantas pessoas esperam ou desejam os milagres de Deus, as maravilhas de Deus em sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas relações interpessoais, na sua vida sentimental e na própria igreja. Mas quantos não param para dar ouvidos à voz do Senhor? Quantos não escutam a voz de Deus? Quantos não agem sob a direção do Senhor? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 que sob a direção de Deus, Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, as noras de Noé, a esposa de Noé, as 8 vidas se implicaram, se envolveram na construção da arca. Foram, segundo alguns, 120 anos construindo a arca. E na data prevista, na data certa, sob a palavra de Deus, Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras entraram na arca. E passado 1 ano e alguns meses, 2 meses mais ou menos, pela palavra de Deus, Noé e toda a sua casa saíram da arca. Sabe por quê? Porque se moveram pela palavra do Senhor. Salmo 32, versículo 8 diz: ensinar-te-ei e instruir-te-ei no caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista. Você quer realmente ver os milagres de Deus? Então pare para escutar a voz de Deus. Escute a voz do Senhor. Mas aí você pergunta: mas pastor Clark, como é que eu vou dar ouvidos, ou melhor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Está aqui, a palavra dele. Deus fala pela palavra dele. Essa palavra que foi escrita há mais de 3.150 anos atrás, se considerarmos o primeiro livro escrito 1.500 anos, melhor dizendo, antes de Cristo, e o último livro escrito há 2.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a Bíblia continua sendo a mesma. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, leia a palavra de Deus e Deus vai falar ao seu coração. E quando Deus falar, faça a vontade de Deus. Quando Deus falar, faça o que Deus realmente manda, porque é isso que Deus quer. Ninguém que realmente escutou a voz de Deus e procurou agir de acordo com a palavra de Deus se arrependeu. Mas quantos têm se arrependido porque a palavra de Deus entra por um ouvido e sai por outro? Quantos estão dando pouca atenção à voz do Senhor? Deus tem pregado a palavra dele através de homens e mulheres pelas redes sociais. Eu fico maravilhado desde o início da pandemia, em março de 2020, homens e mulheres que nunca foram para um seminário, que nunca estudaram numa escola teológica, que não fizeram nenhum, e às vezes nem sequer uma formação básica, o ensino fundamental, pessoas simples, mas que aprenderam no manejo da tecnologia, abrem a câmera do celular e com dificuldades ainda mais leem a palavra e pregam e oram, espalhando a palavra de Deus. Então, meu querido, não há desculpas. A palavra de Deus tem chegado a você de várias maneiras. Então é hora de você parar e agir sob a direção do Senhor. Pode ser que você esteja diante de um grande desafio, como os hebreus estavam diante do Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão. Se alguns se precipitassem e quisessem atravessar o Rio Jordão a nado, sem dúvida alguma não iriam alcançar o seu objetivo. Eles tiveram que
aguardar, eles tiveram que esperar, eles tiveram que crer na palavra de Deus. Mas outra coisa interessante que eu vejo aqui nesse texto, para nós vermos os milagres de Deus na nossa vida, é preciso valorizar aqueles que lideram a nossa vida. Isso mesmo, é preciso valorizar aqueles que lideram ou que nos lideram. Isso mesmo. Não sei se você percebeu, mas aqui a gente pôde encontrar 3 níveis de liderança entre os hebreus acampados de frente ao Rio Jordão. Primeiramente, a Bíblia diz, no verso 2 de Josué 3, 3 dias depois, os oficiais. Quem eram esses oficiais? Eram pessoas que receberam autoridades ou autoridade dada por Deus através de Josué. Eram autoridades delegadas, isso mesmo. Aqui não há nomes. A Bíblia não especifica nominalmente quem eram esses oficiais. Mas esses oficiais eram pessoas que tinham um cargo de liderança. E esses homens se dirigiram a toda a multidão. E se vocês perceberem e fizerem as contas, havia 601 mil ou 603 mil homens de 20 anos para cima, fora mulheres, crianças, adolescentes e anciãos. Então, segundo alguns, eram 2.500.000 pessoas ou mais. E esses oficiais se dirigiram a todo o povo e deram essa ordem: quando vocês virem os sacerdotes levando a arca, sigam a arca, ou sigam esses homens que carregam a arca. Então vejam só, meus queridos, quantos querem ver os milagres de Deus, quantos querem ver as maravilhas de Deus na sua vida, mas não respeitam, não reconhecem, não respeitam e nem se submetem às lideranças, começando dentro de casa. Filhos rebeldes, filhos que não dão ouvidos aos pais, que não respeitam os pais. Os pais são autoridades delegadas por Deus dentro de casa. E filho e filha que não obedece a pai e mãe, que mora dentro de casa, o pai e a mãe que sustenta, que lava roupa, que lava louça, que limpa a casa, o pai que dá alimento, a mãe que trabalha muitas vezes para buscar o alimento, dá a provisão. Filhos ingratos até, filhos que não dão ouvidos à voz dos pais. Ora, se filhos não obedecem aos pais, que os criou, que os sustentou, que proveu o melhor alimento, roupa e escola, vão respeitar outras autoridades? É por isso que nós vemos uma geração que não reconhece a autoridade do professor ou da professora, debocham da professora, debocham do professor, não reconhece a autoridade do diretor. Dentro da empresa, empregados que não respeitam a autoridade do patrão, daquele gerente, do líder imediato. Dentro da igreja, ovelhas rebeldes que não respeitam o pastor, que não reconhecem a autoridade espiritual do pastor, que fazem chacota da palavra do pregador. Quantos estão debochando das autoridades a nível municipal, estadual e federal, que não reconhecem as autoridades também do poder legislativo, além do executivo e também do judiciário nessas instâncias? A Bíblia diz dos oficiais, mas o segundo tipo de autoridade que o texto aqui coloca são os sacerdotes. Esses sacerdotes tinham a missão de conduzir o povo na adoração a Deus. Hoje, graças a Deus, não há mais sacerdotes dentro das igrejas evangélicas, não há mais essa figura que nos represente diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote que abriu os céus e que pela morte dele na cruz nos deu livre acesso à presença do Pai, conforme diz lá o texto de Hebreus capítulo 4, de 15 a 16, 14 a 16. Então Jesus é o sumo sacerdote por meio do qual nós temos livre acesso ao Pai. Mas nós temos dentro da igreja autoridades, temos o pastor, temos os diáconos, temos os ministros de diversos ministérios
tem os seminaristas e outras pessoas, o zelador, a zeladora, a secretária, o secretário, são pessoas que exercem funções de liderança dentro da igreja. E a Bíblia diz que fala de Josué, o líder maior, o substituto de Moisés. Esse foi o líder escolhido por Deus e que, diz a Bíblia, Moisés passou o cajado para ele e disse para todos: ele é o meu substituto, amando do Senhor. A ele vocês devem ouvir. Pois é, mais interessante que o próprio Moisés, antes de morrer, profeticamente disse: Deus levantará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvi. E o próprio texto de Paulo diz: olha, Moisés falou de Jesus. Só que Jesus disse: eu sou maior do que Moisés, sou maior do que Salomão, sou maior do que Jonas, sou maior do que o templo, sou maior do que sou o Senhor do sábado. E assim Jesus é o maior sobre tudo e sobre todos. Então temos que dar ouvidos à voz do Senhor, reconhecendo a partir de Jesus as autoridades outras que Ele coloca sobre nós. Você quer ver os milagres de Deus na sua vida? Então comece por Jesus. Reconheça a autoridade de Jesus sobre você. E se você reconhece a autoridade de Cristo sobre a sua vida, você vai reconhecer a autoridade dos seus pais, dos professores, dos líderes outros dentro da empresa, nas autoridades deste mundo, mas sobretudo a autoridade espiritual daquele que lidera a sua vida na igreja do Senhor. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Faça isso. Tenha essa atitude de reconhecimento da autoridade que Deus levanta sobre a sua vida. Mas a última coisa que eu quero colocar aqui para você, como condições para os milagres de Deus em nós, é obedecer a palavra do Senhor. Diz aqui no versículo 11 de Josué capítulo 3. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Vocês devem partir, mas a arca vai estar à frente. Vocês devem ouvir e obedecer. E diz aqui no versículo 3 de Josué capítulo 3. E quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saem das suas posições e sigam-na. Verso 4, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. A Bíblia diz, pelo contexto da narrativa, que os sacerdotes pegaram a arca, saíram andando nessa distância de 900 metros, a arca à frente carregada pelos sacerdotes, e quando os sacerdotes, a mando de Josué, se aproximaram do rio Jordão, quando seus pés tocaram naquela beirada do rio, a Bíblia diz que Deus mesmo fez com que o rio Jordão, na parte superior daquela região, parasse, ficasse contida a água lá em cima, e o rio secou. E diz a Bíblia que os hebreus atravessaram aquele rio com o pé enxuto, porque Deus operou maravilhas no meio deles. No dia seguinte daquela palavra, eles obedeceram. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você obedecer. Quantos têm ouvido a palavra de Deus? Ouvido pelas rádios, ouvido nos programas de TV, ouvido pelas redes sociais. Mas quantos não estão obedecendo? Quantos ainda não se submeteram, não se sujeitaram, não colocaram no seu coração a disposição para ouvir? Cantam durante 5 horas, se pudessem, 5 horas com a mão levantada, pulando, gritando, mas não são capazes de ouvir uma mensagem que dure 30, 40 minutos. Cantam durante 5 horas, mas se cansam quando o pregador passa um pouco do tempo da sua palavra. Sabe por quê? Porque as pessoas estão muito mais dispostas a fazerem o que elas querem fazer, que acham que devem fazer, mas têm dificuldade e resistência em colocar em prática a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1,
que aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é como aquele que se vê na frente do espelho, se mira na frente do espelho, mas quando vira as costas se esquece do que viu. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus, mas tem pouco atenção dada à palavra do Senhor? Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Então, santifique-se, dê ouvidos à palavra do Senhor, pratique a palavra de Deus, reconheça a autoridade e diga: Senhor, eu quero no meu coração obedecer a tua voz. Os desafios são grandes, os desafios são diversos, mas o nosso Deus está sobre tudo, sobre todos, e Ele quer abençoar a sua vida e a sua família em Cristo Jesus. Abra o seu coração para Jesus, diga: Senhor, eu estou disposto a te obedecer e a colocar em prática a tua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra a sua cabeça e diga nesse momento: Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu desejo, eu anseio, eu necessito dos teus milagres, das tuas maravilhas na minha vida. Por isso, neste momento, eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero reconhecer os meus pecados, abandoná-los. Eu quero deixar para trás todo erro, toda prática que a tua palavra condena. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero reconhecer as autoridades que tu levantas sobre a minha vida. Eu quero agir movido pela tua palavra. Eu quero obedecer à tua palavra. Santifica a minha vida na tua presença e que o Senhor venha ser glorificado no que fizer na minha vida, na minha família. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você enfrente os desafios vendo o agir de Deus pela fé, de acordo com a palavra dele, palavra que não volta vazia. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.